E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É, bem, todos bem. Se cuidando e tudo mais. Talvez voltemos daqui a um mês, 2 meses. Esperança, fé. Beleza. Nossa aula de hoje são sobre os tipos de relevos, ok? Nós vamos falar do relevo tanto da Terra quanto do mar, tá? No planeta em geral, porque todo ele é formado por algum relevo, esteja ele coberto por água ou não. Bom, então a gente começa falando sobre três tipos de modelos, os modais dos relevos. O primeiro são os maciços antigos, tá? Que são os escudos cristalinos, foram formados quando a crosta terrestre começou a se resfriar, ou seja, o primeiro protótipo de solo, tá? São as províncias mais antigas presentes nos relevos e no Brasil, esses escudos cristalinos correspondem a 36% do território. O outro são as bacias sedimentares, que formadas pelas erosões justamente desses escudos, tá? Se depositaram nas regiões mais baixas e aí começaram a levar junto com esse processo de sedimentação a soterrar animais, vegetais, e aí passaram a se tornar as reservas de carvão mineral, de petróleo, por exemplo. Tudo isso através dessas bacias sedimentares. No Brasil, 60% do território. Sobram 4%, né? Se eu somar 36 aí, onde ficam esses 4? Esses 4 fazem parte de um outro tipo de escudo, tá? E de terras vulcânicas, mais ou menos. Mas o livro nem cita isso. De tão meio irrelevante, tá? E o primeiro modelo aí, são os dobramentos modernos. Nesse caso aqui são estruturas que são formadas a partir do contato de placas tectônicas, ou seja, montanhas, tá? E no status nacional não existe, tá? Não tem montanha no Brasil. Então a gente vê apenas aí maciços antigos e bacias sedimentares no nosso país, ok? As unidades de relevo são 4, ou seja, são 4 tipos de relevo, ok? É diferente o primeiro, tá? Quando fala dos modelos, e aqui eles são aqui os 4 outra coisa, tá? Quais são os 4 tipos de relevo? Primeiro, montanhas. São as maiores formações da Terra, formadas a partir do choque de placa tectônica. Pronto, é isso. A explicação de montanha é bem básica. O que é uma montanha? A montanha é uma estrutura gigantesca formada a partir do contato de placas tectônicas. Planaltos, o nome sugere, né? Plano e alto. Ou seja, são superfícies aplainadas, não quer dizer que ela é plana, retinha, tá? Com altitude acima de 300 metros, tá bom? Então, planalto. Planície, já é plano, a parte mais baixa ali, que são as superfícies. A superfície que a gente está, que é aplainada, até no máximo 100 metros, tá bom? Passou disso já não é mais planície, já pode ser uma escarpa, uma serra e etc. Depressões, existem 2 tipos de depressões, tá bom? Então, as depressões, o que são as depressões? São as áreas mais baixas que o relevo ao redor. Então, a área que está um pouco mais baixa do que o relevo ao redor é uma depressão. A relativa é justamente isso, mais baixa que o relevo. E a absoluta é quando ela é mais baixa que o nível do mar. Ela não é só mais baixa do que o relevo ali ao redor dela, não. Aqui está o mar, ela é mais baixa que o nível do mar. É a depressão absoluta. O Brasil é dividido em 3 unidades básicas no seu processo de formação de modelagem, tá? Planalto, planície e depressão. Como disse, montanha não tem no Brasil, mas tem planície, tem planaltos e tem depressões. Beleza, relevo submarino. Bom, primeiro relevo submarino, plataforma continental. O que vem a ser a plataforma continental? A plataforma continental é um prolongamento do continente, é um prolongamento da planície continental. Então vai até uma certa parte do oceano, você tem ali onde fica a praia, né? Nós costumamos ficar, vai até 200 metros, então é bastante coisa, mas isso ainda é considerado ainda parte do continente. Quando passa disso, aí a gente chega na talude, que é o 4.2, que corresponde ao fundo marinho, ou seja, ao fundo do mar. Ele é mais acentuado e pode ir até 5.000 metros. Nós temos também bacias oceânicas, que pode ir de 3 a 6 mil metros, ou seja, são pontos mais baixos. Porque o mar, por exemplo, ele pode seguir 5.000 metros
de profundidade durante vários pontos, e chega um determinado ponto que ele diminui um pouquinho e volta. Aquilo ali, aquela pequena, que vai ser uma bacia oceânica. 4.4 são as cordilheiras oceânicas, tá bom? O que são essas cordilheiras oceânicas? São as dorsais, são as montanhas formadas no mar, tá bom? São elevações que ocorrem de forma regular ao longo dos oceanos. Nessa área, atividade intensa sísmica, tremores e vulcões, tá bom? E aí surge aquela montanha lá no meio do mar que vai sair, vai aparecer, dando uma formação mais ou menos de uma ilha. Pode acontecer, por isso que o próximo ponto é justamente esse, ilhas marinhas, tá? O que são essas ilhas marinhas? As ilhas marinhas, né, são prolongamentos do relevo, podem ser de duas formas. O relevo está rodeado por água. Ok, isso pode acontecer de que maneira? Quando o próprio continente, que não foi coberto por água completamente, então a parte ainda continental, tá, vamos supor, tá assim, isso aqui, pegarei, pronto, isso aqui. Então, consegui observar? Aí a água veio, pegou tudo aqui e aqui, passou para lá. Isso aqui ainda faz parte do continente e isso aqui vai ficar para fora. É uma forma de ser uma ilha também. Isso aqui mesmo. Ou seja, as montanhas marinhas, que somente a parte mais alta fica para fora do oceano, também pode ser formada por erupções vulcânicas. O Havaí, por exemplo, é uma ilha oceânica. Existem alguns países aí que são país-ilha e eles são formados por ilhas oceânicas. No caso do Havaí, por exemplo, tem a parte lá da ilha de Mauna Kea, que é um vulcão, tá? Então as pessoas moram no vulcão. É basicamente isso. São coisas grandiosas. E por último, né, uma coisa bem rápida mesmo, são as fossas marinhas. O que são as fossas marinhas? São as depressões do mar, tá? Vai lembrar, o pessoal gosta aí de falar das fossas das Marianas e do mar, que é o ponto mais baixo, tá? Posso até falar um pouco dessas curiosidades assim que eu acabar de falar aqui da fossa das fossas marinhas, tá bom? Então elas têm um grande declive, ocorre ao longo da placa tectônica, tá? Quando as placas se mexem, quando uma sobe, a outra abaixa e dá origem a uma fossa, tá? Em outras palavras, são fendas em que na placa aqui ficou estranho. São fendas em que a placa oceânica não era esse que aqui ficou avulso, mas vai assim mesmo para vocês. Infelizmente eu só consegui reparar nisso aqui agora. Algumas curiosidades sobre isso aqui, por exemplo, quando nós falamos de ilhas marinhas ou fossas e tal, como tem a Fossa das Marianas, né, que é muito profunda, nós temos esse exemplo que eu falei agora aqui do Mauna Kea. E o Mauna Kea ele é interessante porque ele é a maior estrutura do mundo. Ele é a maior montanha do mundo. Mas não é o Everest? Bom, o Everest tem a maior altitude, né? Ou seja, na superfície, o Everest ele é grandão. Tá aqui, ó. Na superfície, ele é muito grande, tá? Tranquilo. Já o Mauna Kea, deixa eu ver quem é maior aqui. Ih, o copo dele é menor. Bom, vamos fazer diferente então. Vou pegar aqui minha caixinha de remédio, né? Aqui, ó. Esse aqui é o Everest, grandão. O Mauna Kea é maior que o Everest, é bem maior que o Everest. Porém, o Everest está na superfície. Tá aqui, ó. Tum. Não vou conseguir equilibrar isso aqui de jeito nenhum. Se eu conseguir, vocês podem depositar 10 reais na minha conta. Desisto de 10 reais. E já o Mauna Kea, ele fica abaixo do nível do mar. Então, por mais que ele seja maior, né, ele está abaixo aqui do nível do mar. E aí ele não parece ser maior do que o Everest, tá? O Everest, como está na superfície, ele alcança a 8 quilômetros. 8 mil, complicado, 8 quilômetros, né? Não, 8 quilômetros não, é 8 mil mesmo. E caramba, 8, não. Caramba, cara. É bobeira, mas só no computador mesmo. Tamanho do Everest. Vamos lá, vamos rápido aqui, ó. 8 mil mesmo. 8 mil metros, pô. 8 mil, então são 8 quilômetros. Deus que dá um negocinho de vez em quando na nossa cabeça, né? Coisa tão simples. Mas enfim, o Everest tem 8 quilômetros, enquanto o Mauna Kea tem 11 quilômetros, tá? Então o Mauna Kea é maior, porém ele fica no mar.
E aí 6 desses 11 quilômetros ficam abaixo do nível do mar, enquanto 5 ficam acima. Então, você observando, olhando assim, um tem 5, o outro tem 8, mas não é, o que é abaixo ali tem mais coisa. E isso envolve aqui essa parte de dorsais oceânicas, de ilhas oceânicas também, entra nesse período aqui. Então, esse período não, nesse grupo aqui, tá bom? Mas o mais importante mesmo que a gente tem que aprender aqui para essa aula são sobre as unidades de relevo que está no 2, tá? Os 4 tipos de relevo da Terra e são bem facinhos. Montanhas, as maiores formações de relevo que existem. Como são formadas as montanhas? Através do choque de placas tectônicas. Planaltos são planos altos, terrenos aplanados, tá? Acima de 300 metros de altitude. Já as planícies são terrenos aplanados abaixo de 300 metros de altitude. E as depressões? Todo aquele relevo que é menor que o relevo ao redor é uma depressão relativa. E o que é menor, mais baixo no caso, do que o nível do mar, são as depressões absolutas. Beleza? Tudo certo. Fique com Deus.